Boa noite. Como todos já sabem, esse pedacinho aqui é meu nervoso, dá aquela friozinho na barriga, de sempre vai continuar. Hoje eu vou falar sobre o poder das palavras. Pensando sobre esse tema e novamente veio ele de novo, né? Então, tudo à nossa volta, tudo que fazemos e pensamos tem energias e vibrações. Então, se pensamos, falamos. Às vezes sem perceber, né? Porque tem gente que fala assim, mas como eu penso, eu falo. É tão rápido, né? Mas é isso que acontece. Cada vibração que emitimos ao universo volta em consonância da lei de causa e efeito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento e quando vamos falar. Não é que tem gente que fala assim, jogar palavras ao vento? Tá. É isso que a gente tem que ter cuidado. Com as palavras ao vento. Porque as palavras, ela têm poder. As palavras, ela têm poder de ajudar, como tem poder de derrubar. Dessa forma, é evidente que as palavras geradas por nossos pensamentos são carregadas de energias que voltam para nós de maneira positiva ou negativa, como eu já falei, né? Depende de como a gente vai falar, a gente carrega uma energia. Se a gente vai falar coisas boas, vai vir uma energia boa. Mas se a gente está na fúria, a gente vai carregar qual tipo de energia? Negativa. E assim, a doutrina ensina que devemos pensar muito antes de falar. E na forma que vamos falar. Igual numa aula que a Lu falou pra gente lá no fundo, né? Sobre mudarmos o modo de falar, o modo de pedir. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Às vezes a gente está tão agitados no nosso dia a dia que a gente nem pensa, né? A gente já vai saindo falando, xingando. E às vezes até fazendo o nosso dia ser ruim. Porque já acordamos, como eu já falei em outras palestras, com mau humor, né? Ai, que chuva, hoje tá chovendo, saco. Mas por que a gente fala assim? Por que a gente não pode mudar esse jeito de falar? Chove lá fora, graças a Deus. Que bênção, né, que tá caindo uma chuva. Como eu falo para as crianças aqui, no Lar São Francisco no sábado, quem vai voar aquela montanha inteira ali de floresta se não chover? Não tem como. Tem que cair uma gotinha para depois cair a outra. E a chuva é uma coisa boa. Sem ela não vai encher o rio, não vai fazer a limpeza. E várias outras coisas que a gente aprende, né? Então a gente começa a gritar às vezes dentro de casa, sem entender o que o outro está falando, mas a gente não parou nem para escutar o que ele está falando. Então a gente sai gritando. Então a gente tem que parar e pensar. Por exemplo, gritando com o filho, às vezes com o esposo, né? Às vezes o esposo com a gente, e vice-versa. Mas nessa forma de gritar, a gente tem que começar a pensar no tom de voz também, porque o tom de voz machuca. Uma palavra maldita com a voz alta, quem é que vai compreender e quem vai entender? Ninguém. Vai doer, não vai? Quem aqui já não foi machucado com uma palavra dura, que até hoje às vezes pensa? E quem aqui já foi ajudado com uma palavra amiga, que naquele dia te ajudou a levantar de uma tal forma que você nem imaginava? Então, as palavras têm poder. Então, que possamos entender e evitar as palavras de dúvida, de crítica, de raiva, de julgamento e as negativas, pois podemos criar uma energia de baixa vibração e até adoecer o nosso corpo físico como espiritual. Se alguém está falando com a gente não consegue compreender o que ele está falando, fala, pare. Fala com um pouquinho de calma, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. A pessoa vai tentar conversar com você. E não sair com dúvida de nenhum lugar e nem da conversa que você está participando. Fale, converse, pergunta. Você vai se sentir melhor do que sair, né? Às vezes, de uma conversa transtornado e falar, mas eu não entendi nada. Não, a gente tem que entender.
palavras têm esse poder de intenção e dessa forma, tudo o que dissemos, pensamos e dá força. A gente dá força, porque a gente pensa, a gente fala. E a gente dá força para isso acontecer. A gente reclama do emprego que temos. Ai, por que eu tenho que acordar todo dia cedo? Mas graças a Deus tem emprego para dar o sustento dentro de casa. Não é? Ai, que saco, hoje eu tenho que sair porque eu tenho que ir lá no postinho de saúde. Sua consulta foi marcada. Por que não vibrar coisas boas para que o médico descubra e te ajude naquele problema que você acha que deve estar passando? Ou então, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Olha que palavra horrorosa. Por que a gente tem que jogar tanta negatividade em nós mesmos? Se nós somos filhos de um pai amoroso, que nos criou com tanto amor, por que a gente se sente inútil? Por que a gente é desse jeito? Fala assim com a gente. Não podemos falar isso. A gente é um filho de um pai. Então vamos mudar a palavra. Pai, eu preciso de ti. Eu estou necessitado hoje. Eu me sinto incapaz. Mas com a força e com a boa vontade eu vou conseguir. Mas não uma palavra desse jeito, né? Com a gente e com o outro. Às vezes uma palavra de um bom dia alegra qualquer um, não alegra? Eu, por exemplo, quando eu vim morar nessa cidade, eu estranhei muito. E eu achei uma coisa maravilhosa, porque São Paulo é uma cidade corrida. E quando eu estava subindo a minha rua, uma senhora falou, bom dia. Eu falei, nossa, bom dia? Bom dia. Aí, quando continuou andando, a pessoa falou, bom dia. Eu, bom dia. Aí eu fui gostando daquilo. Eu falei, nossa, que cidade acolhedora, todo mundo fala bom dia pra mim. Enquanto na outra era corrido, mas não, gente, era a vida do trabalhador. Aqui ainda tem aquela, né, aquele horário que dá pra você falar um bom dia pra aquela pessoa, pra você sair com calma. E por que você sai tão agitado de casa reclamando de tudo? Então, para isso, está escrito no Evangelho, orai e vigiai. O que quer dizer? A gente tem que saber orar também. A gente tem que saber falar as palavras, não é? Às vezes acham que a gente tem que falar com oração, mas por que a gente não pode se abrir com Deus com as nossas palavras sinceras, com amor? Falar o que realmente está no nosso coração, porque Ele sabe. Não adianta ninguém esconder. Então, Pai, está acontecendo tal coisa assim, assim, assim. Falar como se estivesse falando com um amigo, sabe? Com uma mãe, com um pai. Mas falar, porque Ele é nosso Pai. Ele vai saber, né? E a gente, às vezes, fica escolhendo palavras. A gente, sim, tem que escolher palavras. Quando a gente vai conversar com alguém. Quando a gente vai tentar ajudar alguém. Claro que a gente não vai querer resolver o problema daquela pessoa, mas a gente vai querer amenizar aquele problema dela. Com palavras carinhosas, com palavras de amor. Pedindo para ela, se precisar, eu estou aqui. Ó, meu ombro amigo para você. Isso é gostoso. Mas não. A gente tampa o ouvido e não quer ouvir, não quer falar. E quando quer falar explosivo, né? Porque o dia a dia da gente está sendo muito corrido. Mas se a gente não parar uma hora para poder pensar na gente, fazer aquela respiração para acalmar e escutar o que a gente vai escutar, como a gente vai falar também? Então, que a gente possamos mentalizar sempre, sempre, sempre as palavras boas. Sempre. E lembrando que uma palavra tem poder e o pensamento também tem. Que possamos começar a mudar a forma de pensar, a forma de agir e a forma de falar. Eu achei isso muito bonito que eu ouvi hoje, que a palavra é um verbo divino, porque ele é divino. Né? É um dom. Ela faz parte das nossas emoções. Porque quando falamos, colocamos o que sentimos. Que nossas conversas sejam sempre um caminho de luz e que nossas palavras carregam cuidado, empatia, esperança e amor por onde a gente caminhar e por onde a gente for. Então aqui nesse livro, estou gostando muito desse livrinho aqui, porque ele, sim, muito. Ele tem sempre uma mensagem, uma palavra para a gente poder refletir, né?
E eu gostei muito dessa aqui, ao iniciar o nosso dia. Porque às vezes iniciamos o nosso dia, como eu acabei de falar, né? Chateados. Então a gente tem que mudar isso. É importante iniciar o nosso dia como uma prece que predispõe a viver as horas que teremos na frente com otimismo, consciência espiritual da missão que viemos realizar no mundo. Nos monastérios budistas, que é lá onde ficam os Budas, né? Costuma-se recomendar que os monges, tão longo desperte, que recitem seguintes palavras. Ao acordar de manhã, sorriu. 24 horas, novinhas em folhas, estão diante de mim. Eu me comprometo a viver profundamente cada momento e olhar para todos os seres com os olhos da compaixão. Sorrir para o dia que amanhece é uma forma de agradecer o grande presente da vida que está nos dando. Hoje mesmo, muitos não acordaram, talvez que tenham, debaixo da experiência física, como um sentimento de vazio e arrependimento, porque viram inertes na vida passar, sem que tenham passado ativamente a vida. A vida vai passando, então a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Viver cada momento com profundidade e colocar atenção em todas as ocorrências do nosso dia, sobretudo naquelas mais simples, em que aparentemente nada importante estiver acontecendo. Há tesouros preciosos escondidos debaixo dos nossos pés e a gente não vê. Quantas vezes realizamos tarefas que nos damos nem conta de que fizemos? Nosso corpo está num lugar e nossa cabeça em outro. Isso, além de causar mais estresse, rouba-nos a satisfação interior, proporciona quando o corpo e a mente estão unidos, desfrutando. Singularidade do momento. Trata-se de um estado de presença contínua do espírito, e de muitos chamam de puro estado mediativo. Precisamos desenvolver os olhos da compaixão para todos os seres que cruzam o nosso dia. Compaixão é sentimento de piedade para com a dor de cada um e o desejo de curar ou ao menos abrandar as feridas dos outros. Não existe uma vida isolada da outra. Somos todos uma unidade de Deus. Pessoas que vejo sofrer ao meu lado também são aspectos da minha vida própria. Do modo em que, quando lhe estendo a mão, estou também curando as minhas feridas. Que tal, então, nos unirmos como os monges para orarmos e praticarmos juntos essas divinas lições para um dia feliz? Então, que a gente possamos ser uma mão que estende uma palavra amiga àquele do lado. Como, por exemplo, pode falar uma palavra amiga para sua amiga do lado? Sim. Fala uma palavra amiga para ela, por favor. Sim? Ó, tá todo mundo esperando. Te amo. Fala uma palavra amiga para ele. Deus. Amém. Você para ela. Você para ele. Você para ele. Sol para ela. Uma palavra amiga. Uhum. Ele. Uma palavra amiga para sua esposa. Aqui. Você para o Marcelo. Maria Palu. Pedro para o Felipe. Joana para Michele. Isabelle para o senhor. Uma palavra amiga. Uma palavra amiga para o senhor. Uma palavra amiga. Uma palavra gentil. A vergonha. A vergonha. Fala uma palavra amiga para ele. Uma boa noite. Não sei se o senhor está bem. Carlos, tu? E eu a todos vocês
Eu quero dizer hoje uma palavra amiga, que todos vocês dêem a mão ao outro. E quando for falar, pense com todo o amor e solta as palavras lindas por onde vocês passarem. Que assim seja.